Bem-vindos, caros cursistas e tutores. Vamos dar início à disciplina Educação, Sociedade e Trabalho, uma abordagem sociológica da educação. Eu sou a professora Ana Paula, arte educadora, com especialização em pedagogia. Juntos, vamos conhecer um pouco mais sobre a sociologia e vamos compreender um pouco das relações entre sociedade, educação e o mundo do trabalho. Esta disciplina é mais um degrau na escada do conhecimento dentro do seu curso técnico. Nós vamos refletir sobre as mudanças ocorridas nas últimas décadas nas áreas de tecnologia, economia, trabalho, sociedade e o papel da educação em todo esse processo. Em nossas aulas, tenham sempre à mão papel e caneta para registrar suas dúvidas e não se esqueçam de postá-las em nossos fóruns Tira Dúvidas. Sua participação nos fóruns é de suma importância para que possamos construir redes de conhecimento. Lembre-se que cada dúvida deve ser postada no fórum correspondente à aula dada. Na aula de hoje, vamos falar sobre o contexto histórico que serviu de plano de fundo para o surgimento da sociologia, as revoluções industrial e francesa, além de conhecer tendências teóricas no estudo da sociedade e refletir sobre a educação em uma perspectiva conservadora. Vamos falar sobre os teóricos que idealizaram essas tendências dentro de um contexto de intensas transformações e como seria a sociedade de acordo com a visão de cada um desses estudiosos. Prontos para começar? Papel e caneta na mão e ouvidos atentos. Vamos lá! Bem, para que possamos compreender a nossa sociedade atual, precisamos conhecer sua história, seu passado, ou seja, de que forma, como ou o que aconteceu e colaborou para que a sociedade fosse o que ela é na atualidade. Como sempre, é necessário voltar no tempo e buscar compreender o contexto histórico e seus fatores determinantes de transformações. Vamos voltar a uma época de transição entre o homem religioso e o homem da razão, no período renascentista no século XIX. É um período de intensificação da razão e da ciência pela filosofia humanista, que prega o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do universo. Esse homem da razão começa a procurar soluções para suas dúvidas na ciência e assim surgem dois campos de investigação, com o objetivo de aprofundar o conhecimento da realidade. As ciências naturais, para investigar os fenômenos da natureza, como a matemática, física, astronomia, biologia e outras. E as ciências sociais, para estudar o homem na sociedade, por meio da filosofia, história, pedagogia, antropologia e outros. Com a intensificação da razão, o poder, até então centralizado nas mãos de nobres e representantes da igreja, denominada clero, passa a mudar o eixo com a chegada de novos personagens para essa história, a burguesia. A burguesia era representada por grandes capitalistas, donos de bancos, indústrias e comércios. O nome burguesia é derivado de burgos, que eram cidades onde habitavam pequenos artesãos, comerciários e funcionários do reino. E estes se uniram e rebelaram contra o clero e a nobreza, como tentativa de se afirmar como classe dirigente. Assim surgiu a sociedade burguesa e, com ela, por meio da consolidação do capitalismo e diminuição do poder eclesiástico e monárquico, o movimento operário. O crescimento da industrialização provia a nova sociedade burguesa de riqueza e poder, enquanto a classe operária via suas condições de vida e trabalho piorarem. O capitalismo é um sistema de produção de bens onde o capital, ou seja, o dinheiro, o lucro, é o personagem principal. Para que você compreenda melhor como pequenos artesãos e funcionários dos reinos que viviam em burgos se transformaram em uma sociedade burguesa capitalista, vamos resgatar fatos importantes que contribuíram para essa jornada: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa.
Vamos voltar no tempo, nosso destino é o século XVIII. No século XVI, o trabalho era realizado de forma artesanal. A palavra artesanato significa trabalhar com as mãos. Então, nesse período, o processo de produção de bens era realizado manualmente. O artesão era proprietário de sua oficina, de suas ferramentas e matéria-prima. Sua produção era individual ou personalizada e pequena, e o capital aplicado ao negócio era baixo. Com o passar do tempo, o trabalho artesanal passou a ser manufaturado, onde várias pessoas cooperam umas com as outras na produção de bens. Aí você me pergunta, qual a grande diferença entre o trabalho artesanal e a manufatura? E eu te respondo. No trabalho artesanal, o artesão é dono do próprio negócio. Na manufatura, um artesão é o dono do negócio e da matéria-prima e explora a mão de obra de outros artesãos, que de forma cooperativa executam o processo de produção até o produto final. E assim intensificou-se o processo de industrialização na Inglaterra. Artesanato para manufatura e manufatura para indústria. Na fábrica, os instrumentos de trabalho e ferramentas foram substituídos por máquinas que eram manipuladas por operários. Produtos que eram feitos de forma individual passaram a ser produzidos em larga escala, aumentando a produção e o consumo de mercadorias. Esse crescimento do processo de produção foi denominado Revolução Industrial, fator importante que contribuiu para as transformações sociais. Uma das transformações mais evidentes desse processo foi a exploração da mão de obra pelo capital. O trabalhador era dono do próprio negócio, passa a ser um funcionário e depois operário. Com suas ferramentas substituídas pelas máquinas, o trabalhador passa a ter apenas sua força de trabalho para oferecer ao capitalista, os donos das indústrias, e este passa a explorar essa mão de obra, que se torna dependente do capital para sobreviver. As jornadas de trabalho se estendiam até 16 horas diárias e os acidentes de trabalho eram comuns devido às péssimas condições de trabalho. Nessa época, não existia férias, licença maternidade ou para tratamento de saúde. As tendências capitalistas se estenderam também para o campo, onde o processo de servidão é trocado pelo trabalho assalariado. No processo de servidão, o camponês é preso à propriedade rural e obrigado a produzir além do que é necessário para a sua sobrevivência, e o que sobra passa a ser propriedade de seu senhor feudal, o proprietário das terras. Assim como na cidade, o campo também recebe máquinas e produtos químicos para dar suporte ao processo de industrialização e abastecer o rápido crescimento da população urbana. Pequenos produtores rurais não conseguiram vencer a concorrência da empresa, a agricultura mecanizada e muitos trabalhadores rurais perderam seus empregos. Outra mudança foi ocasionada pelo crescimento das cidades, que foi acelerado pelo processo de industrialização, o que atraiu a população para os grandes centros em busca de melhores condições de vida, provocando o êxodo rural, onde a população rural migra das cidades, do campo para as cidades. Outra coisa que mudou foi o estilo de vida. O homem do campo, que possuía seu pedaço de terra, habitação e produzia para sua sobrevivência, na cidade passa a ter somente sua força de trabalho para vender ao capitalista. Não tem moradia decente, é explorado na fábrica e às vezes submetido a castigos severos. Muitas vezes, os capitalistas empregavam um grande número de crianças e mulheres que aceitavam melhor as condições de trabalho impostas. A Revolução Industrial aconteceu em vários países, mas a Inglaterra foi a pioneira nesse processo, graças ao rompimento do sistema feudal e à Revolução Gloriosa, um compromisso entre a burguesia inglesa e os grandes proprietários rurais, do qual não participaram as massas populares. Essa revolução levou ao poder aliados burgueses e latifundiários, que ficaram sendo os proprietários das terras da coroa e enriqueceram mais ainda fazendo empréstimos ao governo.
instituiu-se uma monarquia constitucional, onde o rei reina, mas quem governa é o parlamento. E este, sintonizado com os interesses burgueses, tomou medidas que os favoreceram, preparando o terreno para a Revolução Industrial. A Revolução Francesa também provocou transformações sociais, principalmente no que diz respeito ao poder econômico e poder político. Na França, no final do século XVIII, os burgueses já tinham um poder econômico, mas o poder político estava nas mãos dos nobres, centralizado por uma monarquia absolutista, onde o rei controla totalmente o Estado. Nesse período, esse modelo político produziu o Rei Sol, Luís XIV, que declarou: "O Estado sou eu". A estrutura social da monarquia absolutista era formada pelo monarca, que ocupava o primeiro lugar acima de todos, abaixo dele o clero, que era a igreja, e os nobres, que representavam o primeiro e segundo estados, respectivamente. E o terceiro estado era formado pela maioria da população francesa, que reunia a grande burguesia, a pequena burguesia, camponeses, trabalhadores e desempregados. O Estado monárquico impedia o desenvolvimento do capitalismo e mantinha as relações feudais de produção, onde os grandes proprietários de terras exploravam o trabalho servil, além de impedir o acesso das pessoas às classes privilegiadas e favores do Estado, pelo fator de hereditariedade. Os burgueses eram os mais prejudicados nesse contexto, pois tinham poder econômico e pouca influência política. Eles estavam convencidos que somente uma revolução social seria capaz de reestruturar a sociedade francesa. Por meio de uma doutrina liberal que pregava, entre outros princípios, a democracia e a igualdade, a burguesia uniu segmentos sociais descontentes e forçou uma convocação da Assembleia dos Estados Gerais, em 1789, que foi paralisada por mais de um mês pelos representantes do primeiro e segundo estados. No mesmo ano, os revolucionários proclamaram a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição francesa. Houve reação por parte do rei, mas os revoltos resistiram e, embalados pelas palavras de ordem, liberdade, igualdade e fraternidade, a população derrubou a prisão da Bastilha, símbolo do poder real, em 14 de julho. Assim, o rei Luís XIV reconheceu a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte e proclamou a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. A Revolução Francesa foi apenas o início de um período de grande agitação política francesa, que teve fim em 1799 com Napoleão Bonaparte, que pôs fim ao período revolucionário e consolidou as conquistas da burguesia. De modo geral, muitas foram as revoltas e lutas pelo poder social, o que estabeleceu um caos entre a burguesia capitalista e a classe operária. Todos queriam ter uma participação na direção da sociedade e este comportamento despertou o interesse pelo estudo da vida social, surgindo assim dois grupos de intelectuais, os pioneiros da sociologia e os pensadores socialistas. Os pioneiros da sociologia, como Durkheim e Comte, defendiam a reorganização da sociedade e manutenção do controle social. Os pensadores socialistas, como Marx e Engels, defendiam o entendimento do funcionamento da sociedade capitalista para superá-la e conduzir a humanidade para uma sociedade justa. Assim surge a sociologia, uma ciência que se preocupa em estudar a vida social e os diversos acontecimentos, fatores, indivíduos que fazem parte dela e que de alguma forma são agentes de transformação do desenvolvimento social. Os dois grupos de intelectuais desenvolviam correntes de pensamentos que tentavam explicar toda a realidade, apresentando novas visões de mundo e tentando compreender os fenômenos naturais. Vamos conhecer agora a teoria de cada um desses grupos e suas características e como seria a sociedade dentro de cada uma dessas teorias.
Primeiro, vamos falar sobre o funcionalismo, uma teoria defendida por um pioneiro da sociologia, Emile Durkheim. Para este teórico, os fatores causadores das crises sociais eram os aspectos morais e não econômicos. No contexto de expansão da sociedade industrial, Durkheim acreditava que era necessário mais tempo para que os grupos sociais se ajustassem ao novo modelo de desenvolvimento econômico. Segundo a teoria do funcionalismo, a sociedade adaptada superaria as crises sociais. A base do estudo do funcionalismo era a comparação da sociedade a um organismo humano, ambos com seus setores ou órgãos que devem funcionar de forma integrada, em harmonia. Cada setor ou órgão deve cumprir sua função para que seja assegurada a saúde da sociedade ou organismo. Se um desses setores ou órgãos apresenta um problema, esta parte deve ser tratada. Assim é vista a sociedade para o teórico. Cada segmento social como uma parte de um organismo e se um grupo tem um problema, este deve ser tratado. Era a doença social. Assim a sociedade teria estados saudáveis e doentios. Para Durkheim, a sociologia tinha por finalidade não só explicar a sociedade, como também encontrar remédios para a vida social. Para ele, os fatos sociais apresentam 3 características. Coerção social, o fato social se impõe, o indivíduo não contraria as regras sociais. Os fatos sociais exteriores ao indivíduo, que são aqueles que existem antes do nascimento e são assimilados pela convivência familiar e educação. E, por último, a generalidade, quando o fato social ocorre para todas as pessoas ou para a maioria delas. Ele defendia que era melhor seguir o que já estava pronto do que correr riscos. Esses fatores sociais contribuiriam para a saúde do organismo social e para que esse organismo fosse sadio. Era necessário que as pessoas pensassem e agissem de forma semelhante, levando em conta os fatos sociais impostos pelas formas de coerção social. Assim seria uma sociedade estável, pronta, organizada, que não permitiria grandes mudanças. Para a teoria funcionalista, o remédio para a sociedade eram pequenas reformas, como um pequeno aumento salarial, ou diminuição da jornada de trabalho, ou uma cesta básica, como um reboco nas rachaduras das paredes, sem mexer na estrutura da obra. Essa teoria era de interesse específico da burguesia capitalista, que desfrutava da riqueza e das conquistas da sociedade moderna, e queriam que as coisas ficassem como estavam, sem grandes mudanças. Enquanto uma teoria favorecia classes privilegiadas, a outra visava melhorias para a humanidade. É o fim da exploração do homem pelo homem. Esse é o materialismo dialético de Marx e Engels, 2 pensadores que se preocupavam com os efeitos da Revolução Industrial, que aumentou de forma intensa as riquezas para uns e a miséria para outros, principalmente a classe trabalhadora. A referência para a teoria do materialismo dialético é a matéria, como sendo tudo aquilo que forma o mundo e está ao nosso redor, ou seja, as explicações para a realidade, os fenômenos e mistérios antes estudados pelas religiões, agora têm como base a matéria. Estes teóricos sugeriram uma sociedade socialista com relações cooperativistas e distribuição igualitária das riquezas. Pela visão do materialismo dialético, nada no mundo está acabado. Tudo está em constante conflito e este leva à transformação, e esta também é constante. Assim, as coisas, as pessoas, a sociedade permanecem em constante estado de mudança. Se pararmos para observar, nós mesmos mudamos dia após dia. Mudamos nosso cabelo, cortamos ou pintamos, mudamos de estilo, seguimos tendências da moda, hoje gostamos de rock e amanhã de sertanejo. O nosso contato com outras pessoas, com o mundo, nos torna agente de mudanças e, ao mesmo tempo, objetos da mudança. O materialismo dialético também é explicado por 4 princípios.
O primeiro deles é o princípio da totalidade, onde os componentes se relacionam dentro de um conjunto, influenciando-se uns aos outros. O segundo princípio é o da mudança qualitativa, que é ocasionada por pequenas mudanças quantitativas, ou seja, pequenas coisas vão se transformando até que aconteça uma transformação profunda e qualitativa. Outro princípio é o da contradição universal, onde as mudanças são o resultado das forças contrárias que se unem e se opõem na formação da realidade. O último princípio é o do movimento, que afirma que tudo se transforma constantemente, não está acabado e se move pela existência de forças contrárias que se chocam a todo momento, como o conflito de burgueses e operários. Uns querem mais trabalho e aumento da produção, outros querem melhores salários e uma jornada menor de trabalho, mas ambos se unem na organização da produção. Eles se opõem e se chocam ao mesmo tempo. Você percebeu como uma mesma sociedade foi apresentada por duas visões diferentes por pensadores da sociologia? Enquanto o funcionalismo apresenta uma sociedade harmônica e equilibrada, o materialismo dialético mostra uma sociedade que sofre a ação de forças contrárias, que constroem mudanças constantemente, o que faz com que a sociedade não se torne estática, e sim transitória, onde a realidade pode ser modificada, dependendo do resultado das lutas de segmentos sociais com interesses contrários. Com o materialismo dialético, a sociologia ganhou uma visão crítica e a classe trabalhadora a esperança de uma sociedade mais justa. Agora que conhecemos as visões do funcionalismo e do materialismo dialético da sociedade, vamos ver como essas tendências afetaram as formas de interpretar a relação entre sociedade e educação. Muitas foram as transformações decorrentes da Revolução Industrial e Francesa, o que provocou análises diferentes da sociedade moderna. Formou-se uma percepção conservadora, expressa em teorias como o funcionalismo, que defendia a manutenção da ordem e estabilidade social. Como sendo um dos segmentos sociais, a educação também foi analisada dentro de uma perspectiva conservadora em sua relação com a sociedade. Durkheim apresenta a educação como socializadora das novas gerações, ou seja, ela é imposta às pessoas independente de suas vontades, tendo a tarefa da transmissão das tradições e de códigos para a adaptação do indivíduo à convivência social. Segundo ele, para que haja educação, a ação educativa deve ser exercida por uma geração mais velha, já socializada e detentora do saber, sobre os mais jovens, que ainda não possuem o conhecimento. É um clássico exemplo da escola tradicional, onde o professor era dono absoluto do saber, e o aluno passivo tem o papel de cumprir regras, ser obediente e seguir recomendações do professor. Mas mesmo com esse rigor, o teórico acreditava que a educação deveria ter uma base comum e diversificada. Então você pergunta, como assim, professora? Eu te explico. Base diversificada com relação às diferenças de classes sociais e base comum em relação aos conhecimentos que diz respeito aos valores do seu povo, da sua nação, da sua cultura, que contém os saberes que devem ser compartilhados por todos. Para Durkheim, a função mais importante da educação é preparar homens para desempenhar os diferentes e harmônicos papéis sociais, como dirigentes ou como força de trabalho. Outro pensador apresenta uma visão com ideais liberais para a educação. É John Dewey, um professor fundador da Escola Nova. Os ideais liberais foram inspiração para a Revolução Francesa, que derrubou a monarquia e tornou a burguesia uma classe poderosa. O liberalismo vincula o desenvolvimento social e a educação, respeitando a liberdade de cada indivíduo e sua capacidade de desenvolver aptidões e potencialidades, graças à instrução garantida pelo Estado.
Os países desenvolvidos conseguiram garantir educação aos seus cidadãos há quase 100 anos, enquanto o Brasil ainda tem o desafio de construir um sistema público de ensino de qualidade e democrático. Dewey vê a escola como fator de desenvolvimento social e da democracia. Com base nos princípios liberais, outras tendências se desenvolveram, como a escola nova e a teoria do capital humano. Antes de prosseguirmos com as teorias, vamos conhecer os princípios que norteiam o liberalismo. O primeiro é o individualismo, onde cada indivíduo é responsável pelo seu próprio desenvolvimento e não a sociedade, sendo seus resultados consequências de seus esforços. Outro princípio é o da liberdade, onde o indivíduo tem o direito de ser livre para obter sucesso e conquistar posições sociais, bem como liberdade religiosa, política e outros. O terceiro princípio é o da propriedade privada, que é assegurado pelo Estado e refere-se à propriedade da terra e bens de produção, como condição para o progresso e desenvolvimento econômico. O quarto princípio é da igualdade, que diz respeito à igualdade perante a lei e não de condições materiais. Ou seja, é garantida a igualdade jurídica a todos, independente de sua classe social. O quinto e último princípio é o da democracia, que consiste no direito de todos à participação política por meio de representantes eleitos. Se todos os princípios liberais fossem aplicados, teríamos uma sociedade aberta, com a educação como instrumento de desenvolvimento de potencialidades, sem privilégios, onde cada indivíduo poderia desenvolver seus talentos e competir entre si, tendo seus direitos assegurados por uma igualdade. Essa é uma visão liberalista e, por meio dela, desenvolveu-se também a Escola Nova de Dewey, professor de filosofia norte-americano, que acreditava na constituição de uma sociedade democrática pela ação da educação. Muitas transformações ocorriam na sociedade capitalista dessa época, decorrente das revoluções industrial e francesa. E o homem, produto dessa sociedade moderna, ainda era um ser tradicional, preso a valores antigos, dependente e carente de autonomia e de iniciativa. Dewey defendia a escola como um ambiente de formação de um novo homem, com um processo educativo pautado em valores democráticos, tendo um único objetivo: ter o aluno como protagonista no ambiente escolar, oferecendo para ele condições para que resolvesse por si só seus problemas. A escola nova prima pela experiência, pela experimentação, onde o aluno tem um papel ativo em todo o processo, além de requerer profissionais bem preparados, sensíveis e observadores para descobrir o que motiva os alunos e despertar seus interesses. Esse modelo de educação formaria indivíduos aptos para uma vida social cooperativa, capaz de influir positivamente no meio social. Um grande representante da Escola Nova no Brasil foi Anísio Teixeira, que constituiu um ideário próprio à realidade nacional e inspirou o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1932, em defesa de uma educação pública gratuita, igualitária, obrigatória e dever do Estado. Outro estudioso e teórico que também estabelecia uma ligação entre sociedade desenvolvida e educação era Theodor Schultz, um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1979 por defender essa tese. Schultz acreditava que o desenvolvimento social estava relacionado ao grau de instrução de sua população. Essa era a teoria do capital humano. Com base em observações sobre o desenvolvimento de países que priorizaram a educação e construíram sistemas de ensino sólidos já no século XIX,
Ele e outros estudiosos perceberam que muitos desses países foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial e reconstruíram suas economias rapidamente e apresentaram altos índices de crescimento. Entre eles, países da Europa e Japão. Com essas observações, apontaram o investimento no indivíduo como fator explicativo para o sucesso econômico. Ou seja, a educação do indivíduo era um investimento na força de trabalho futura que garantiria o desenvolvimento do país. Esse investimento recebeu o nome de capital humano. Mas essa teoria, assim como as outras, tem duas faces. Explica o crescimento de países como Singapura, Tailândia e Coreia do Sul, os chamados tigres asiáticos, que fizeram revoluções em seu sistema de ensino na década de 80, mas não consegue explicar o crescimento da economia em países latino-americanos, como o Brasil, nas décadas de 60 e 70, que não apresentavam mudanças nas estruturas educacionais. Na sociedade contemporânea, defende-se a tese do papel fundamental da educação no processo de desenvolvimento de uma nação. Organizações como o Banco Mundial e a Unesco dizem que os países pobres devem priorizar a educação para superar as altas taxas de pobreza e suas consequências sociais. A teoria do capital humano afirma que o indivíduo que tem acesso a um processo educacional torna-se mais capacitado para o trabalho e, em consequência disso, mais produtivo, por ter conhecimento intelectual e habilidades. Assim, este indivíduo, além de contribuir para o aumento da riqueza nacional, também passa a ter uma remuneração melhor e, consequentemente, um padrão de vida melhor, movimentando o mercado de consumo e gerando crescimento econômico. É uma dupla vantagem para o país. Aumenta-se a taxa de retorno social com o desenvolvimento econômico e o aumento da produção. E a taxa de retorno individual, expressa pelo aumento do salário do indivíduo instruído, que é motivado a produzir sempre mais. É uma teoria interessante, mas será ela harmoniosa em uma sociedade capitalista, onde patrões e empregados estão em constante embate por maiores lucros e melhores salários? Nessa sociedade, o investimento em qualificação resultaria em aumento da lucratividade do empresário capitalista. Como ficaria a taxa de retorno individual? Essa taxa resultaria na taxa de mais-valia, onde o que é produzido além do contratado e não é pago pelo empregador se transforma no lucro do empreendimento. Bem, vimos que as teorias que foram abordadas primam pela educação e defendem que o Estado deve investir em um sistema de ensino de qualidade. As teorias da escola nova e do capital humano apresentam ideais liberais, onde o indivíduo, por meio do processo educativo, seja responsável por seu crescimento e o da sua nação, por ser possuidor do conhecimento intelectual e ter tido a oportunidade de desenvolver aptidões e habilidades. Enquanto a visão conservadora de Durkheim defende uma educação tradicional, com transmissão de tradições culturais e regras sociais por meio de uma educação coercitiva do mais velho para o mais jovem. Cada teórico, com a sua tese e uma visão diferente sobre a sociedade capitalista, defende modelos de relação sociedade e educação que, de certa forma, priorizam a classe empresarial capitalista, maior beneficiária com o aumento da produtividade do trabalho. Mesmo na visão conservadora, onde os indivíduos exercem sua função social de acordo com sua origem, ou na visão da escola nova, com a formação de um novo homem capaz de influir positivamente na sociedade, tornando-a mais cooperativa, ou na visão do capital humano, que o trabalhador qualificado produz mais e é bem remunerado. O resultado final das três tendências é o aumento da lucratividade empresarial. Mas em termos de educação, percebemos que todas as tendências pedagógicas apresentadas visam a melhoria do processo educativo,
uma nova estruturação do sistema de ensino para que o indivíduo seja capaz de se adaptar à sociedade a que pertence. Vimos como é importante a qualificação profissional e o acúmulo de conhecimento intelectual e desenvolvimento de habilidades que é produzido pela educação. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, recomenda o investimento de no mínimo 6% do PIB, Produto Interno Bruto, do país na educação pública, pois acredita que uma sociedade que não se importa com a educação de seus filhos condena o seu futuro. Em nossa aula de hoje, voltamos no tempo para resgatar conhecimentos sobre fatores históricos que contribuíram para grandes transformações nas sociedades do final do século XVIII e século XIX. As revoluções industrial e francesa impactaram novas relações sociais no trabalho, na economia e na gestão política. Também conhecemos teóricos estudiosos das transformações sociais e suas linhas de pensamento sobre a sociedade e seus fatos sociais, bem como na relação da educação com essa sociedade em constante mudança. Percebemos como cada teórico tem uma visão diferenciada sobre a mesma sociedade, mas uma opinião comum: importância da educação para o desenvolvimento social. As teorias aqui relatadas são próprias da sociedade daquele período, mas influenciaram tendências que permaneceram por muitos anos e ajudaram a construir a sociedade que conhecemos hoje. Mas esse é assunto para a próxima aula. Não se esqueçam de ler em seu caderno didático as unidades tratadas em nossa aula de hoje e de postar suas dúvidas e questionamentos no Fórum Tira Dúvidas e de participar efetivamente dos fóruns de discussão, apresentando suas considerações sobre a disciplina ou mesmo compartilhando conosco imagens que retratem o que estudamos. Leia, busque outras fontes de pesquisa, enriqueça seus estudos e compartilhe conosco. Temos um espaço bem legal em nosso ambiente, o Café Virtual. Espero vocês lá para um bate-papo. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e até mais!